A chuva caía fina sobre a casa no alto do penhasco, enquanto as luzes da polícia refletiam nas poças como olhos piscando. O corpo de uma mulher jazia no chão da sala, cercado por fragmentos de vidro e o cheiro de ferro. O inspetor Miguel Duarte observava em silêncio, o cigarro queimando esquecido entre seus dedos. Nada fazia sentido, exceto o nome encontrado rabiscado com sangue na parede. Tete Valo. Tomás Vale, o dono da livraria da cidade. Um homem educado, sem histórico, sem mimimi. Perfeito demais para ser real. Miguel sentiu o frio subir-lhe pela espinha quando Lara Mendez, a perita linguística recém-chegada, notou algo estranho. A caligrafia era forçada, como se alguém tentasse imitar o estilo de outra pessoa. Um detalhe que ninguém mais percebeu. E quando Thomas apareceu na porta, calmo, encharcado, com um olhar vazio, Miguel soube que aquele seria o caso que o perseguiria até o fim dos seus dias. Mistérios que emergem. Se o nome foi escrito pela vítima, por que há traços de hesitação nas letras? Se Tomás é inocente, por que ele chegou antes da polícia? E se o verdadeiro culpado estiver dentro da casa assistindo em silêncio? Na delegacia, o silêncio pesava mais do que qualquer acusação. Thomas sentava-se diante de Miguel, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo no chão. Não pedia advogado. Não negava nada. Apenas dizia que não lembrava. Lara, observando do outro lado do vidro, percebia algo estranho em suas pausas. Nas palavras que escolhi, cada resposta parecia ensaiada, como se ele estivesse lendo um texto invisível. Miguel anotava em seu caderno. Fala pausada, ritmo artificial, ausência de emoção. Quando o gravador foi desligado, Thomas ergueu o olhar e murmurou: "Nem tudo que se escreve vem da própria mão." A frase ecoou na sala, e Miguel soube que aquilo era mais do que um simples interrogatório. Na madrugada, Miguel revê o relatório. Algo o incomoda. As digitais de Thomas estão em todos os lugares, menos em o livro encontrado ao lado do corpo. O mesmo livro que Thomas carregava ao chegar. Lara entra, com um olhar tenso. O nome na parede tem erros de grafia. Pequenos, mas impossíveis para alguém como ele cometer. Miguel acende outro cigarro e fita a janela, onde o reflexo das luzes policiais se distorce na chuva. Então alguém quis que acreditássemos que ele era o culpado. Lara, responde baixo. E todos acreditaram. No necrotério, o perito entrega a Miguel um relatório discreto. A vítima morreu 2 horas antes da suposta hora registrada. Alguém alterou o horário na perícia inicial. Lara examina o gravador encontrado na cena. Quando aperta o play, uma voz masculina repete palavras sem sentido. Repita, grave, imite. De repente, uma segunda voz surge, distorcida, fria, dizendo: "Perfeito." O sangue de Miguel gela. Era a mesma palavra usada no relatório anterior de outro caso encerrado há anos. O caso da sua esposa. De volta à casa do crime, Miguel observa a parede, onde o nome ainda mancha o reboco. Lara se aproxima devagar, notando algo que antes escapara. Uma segunda camada de tinta sobre o sangue, como se o nome tivesse sido reescrito. Ela raspa com cuidado, revelando um novo traço. A letra H. Miguel fica imóvel. Helena. O nome da sua esposa. O passado que ele jurou enterrar ressurgia, misturado ao sangue de outra vítima. O vento entra pela janela quebrada, apagando as luzes da lanterna. No escuro, Lara sussurra:
Miguel, quem realmente está sendo investigado aqui? Lara passa horas no laboratório, ouvindo e reouvindo as fitas do gravador. Cada sílaba de Thomas parece carregada de algo estranho. Uma pausa milimétrica entre palavras. Um padrão que se repete. Como uma respiração mecânica. Ponto, ponto. Ela nota os intervalos, as inflexões, os erros sutis. Miguel entra, exausto, trazendo café e desconfiança. Estás a dizer que ele foi ensinado a falar assim? Lara responde, sem olhar para ele. Não, estou a dizer que alguém o programou para parecer culpado. Ponto no silêncio tenso. A fita continua tocando. A mesma palavra surge repetidas vezes. Perfeito. Lara sente um arrepio. A entonação muda a cada repetição, como se várias vozes diferentes estivessem dizendo a mesma palavra. Na manhã seguinte, Lara revisa relatórios antigos de casos encerrados. Vários tinham depoimentos com as mesmas pausas e expressões linguísticas. Miguel observa, cada vez mais perturbado. Isso significa que alguém dentro da polícia manipulou declarações? Ela assente. Ou ensinou pessoas a falarem de um jeito específico. No fundo da sala, um velho policial desvia o olhar. Miguel percebe, pela primeira vez, que talvez o inimigo estivesse mais próximo do que imaginava. E, quando abre a gaveta do arquivo, encontra uma pasta marcada com o nome Helena Duarte. Lara decide visitar a livraria de Thomas, agora fechada pela polícia. Entre livros antigos e o cheiro de mofo, encontra anotações nas margens de um caderno. As frases são fragmentadas, repetidas, escritas com diferentes caligrafias. Imitar é lembrar, ouvir é obedecer. Palavras são ordens. Miguel entra devagar, observando-a folhear. Ele era um estudioso da linguagem, não um assassino. Ela murmura. Mas alguém transformou o conhecimento dele numa arma. Miguel segura um bilhete, o mesmo tipo de papel usado no caso de Helena. Ponto. Talvez a arma sempre tenha sido a palavra. De volta à delegacia, o comissário Álvaro Rios exige que o caso seja encerrado. As provas são suficientes. Duarte. Temos o culpado? Miguel protesta. As provas falam outra língua. Álvaro sorri friamente. E quem vai traduzir? A tua perita? Lara o encara. Sim. E ela fala a língua da verdade. O ambiente gela. Miguel percebe que está em território perigoso. O comissário apaga o cigarro, se aproxima e diz baixinho. Cuidado com o que escolhe ouvir, Duarte. Às vezes o silêncio é mais seguro. À noite, Lara ouve novamente as fitas e descobre algo que a faz prender a respiração. Quando desacelera a gravação, percebe uma voz por trás da de Thomas. Uma voz idêntica à de Miguel, sussurrando ordens. Fala! Repete perfeito! Ela congela. Reproduz o trecho várias vezes. As frequências coincidem. Miguel, que entra naquele instante, vê o rosto dela empalidecer. O que foi? Ela hesita. Miguel, acho que alguém usou a tua voz. A cidade de Costa Velha parecia murmurar entre as paredes antigas. Lara caminhava pelas ruas de pedra molhada, ouvindo vozes que não vinham de lugar nenhum. Ecos de conversas passadas, depoimentos arquivados, frases repetidas no vento. Miguel a seguia em silêncio, guiado por um mapa que Helena desenhara anos antes. Cada marca no papel correspondia a um local de crime arquivado, todos ligados por uma única assinatura linguística. Pequenas pausas antes da palavra. Perfeito. É uma marca de fala treinada. Sussurra Lara, como um código. Miguel observa a igreja ao longe, onde o eco das badaladas mistura-se ao som da chuva. Então o assassino não fala... Ele ensina. Dentro da igreja abandonada, Lara encontra marcas entalhadas no confessionário.
palavras incompletas, símbolos, e a mesma letra H. Miguel se ajoelha ao lado dela, tocando a madeira antiga. Helena costumava vir aqui, murmura. Um silêncio pesado os envolve. Lara liga o gravador. Uma voz ecoa. Fraca, distante, sussurrando. Perfeito. O som parece vir das paredes. Miguel fecha os olhos, lembrando-se da voz da esposa. Mas algo está errado. A cadência é diferente, artificial, repetida. Lara aperta pause e sussurra. Não é uma gravação. É um eco real. Enquanto Lara analisa o áudio gravado na igreja, descobre frequências escondidas nas ondas sonoras, mensagens codificadas, quase imperceptíveis, como se alguém tivesse falado dentro do próprio som. Miguel observa fascinado. Isto é impossível. Ela sorri com ironia. Nada é impossível quando a verdade é dita em outra língua. As vozes formam uma frase distorcida. A palavra salva. A palavra mata. Lara anota, as mãos tremendo. Miguel, isto é mais antigo do que imaginamos. Ponto. Alguém tem ensinado esse padrão há décadas. Uau. Não. Ele encara o gravador e murmura. Talvez o assassino não seja uma pessoa, mas uma ideia. Miguel visita Rita Campos, a jornalista que investigava a morte de Helena. Ela abre uma pasta com recortes de jornal, todos marcados com palavras idênticas. Perfeito, silêncio, eco, ponto. Não é só um assassino, inspetor. É uma rede, diz Rita. Essas palavras aparecem há mais de 20 anos em relatórios diferentes. E todos os investigadores que se aproximaram desapareceram. Miguel sente o peso da verdade se aproximar. Ao fundo, o som distante de uma fita rodando em loop. Rita olha para ele e sussurra. Acha mesmo que alguém quer que entenda o idioma deles? Na saída da casa de Rita, Miguel percebe um carro estacionado a horas do outro lado da rua. Um homem dentro, imóvel. Fuma sem pressa. Quando ele se aproxima, o carro arranca devagar, sumindo na neblina. No chão, Miguel encontra um envelope deixado sob o pneu. Dentro, uma fita cassete marcada com as iniciais HD. Ele a segura, sem coragem de ouvir. Lara chega logo depois. O que é isso? Miguel responde com a voz trêmula. A última gravação da minha esposa. Ela o encara em silêncio. As sirenes ao longe ecoam como vozes do passado. E a cidade mais uma vez sussurra, mas agora em sua língua. Miguel segura a fita marcada, HB, sentado em silêncio no pequeno apartamento que um dia dividira com Helena. O gravador range quando ele aperta o play. A voz da esposa surge, suave e confusa, pedindo ajuda. Miguel, eles estão a ouvir tudo o que dizemos. Repete-se. Ele aperta pausa. Respira fundo. Lara observa, em pé, com os olhos marejados. Ela sabia. Sussurra. Miguel encara o gravador. Sabia. E ninguém acreditou. Um barulho súbito interrompe o momento. Passos no corredor. Alguém os observa do lado de fora. Miguel desliga a luz. O som das vozes gravadas parece continuar, mesmo com o aparelho desligado. No dia seguinte, Lara examina a fita com equipamentos mais avançados. Descobre que a voz de Helena sobrepõe-se a outra mais grave, oculta por ruído branco.
Não era uma gravação pessoal, era uma transmissão. Miguel franze o senho. Lara ajusta o áudio e uma terceira voz surge. O eco. Era a voz do comissário Rios. Ele estava lá, com Helena, antes da morte dela. As peças se encaixavam, mas o preço da verdade estava prestes a ser cobrado. Miguel confronta Rios no estacionamento da delegacia, sob o som da chuva e o farol quebrado piscando. Ela era tua informante, não era? Grita. O comissário sorri calmo. Era o eco que não devia ter falado. Miguel o agarra pelo colarinho, os olhos cheios de fúria. Tu mandaste matá-la! Rios ri. Baixinho. Ninguém manda no eco, Duarte. Sol desperta. Lara chega e vê os dois frente a frente. Um instante de silêncio. E um disparo ecoa no ar. Rios cai. Mas o tiro não veio de Miguel. De um carro distante, alguém foge na chuva. O verdadeiro atirador continua livre. Horas depois, Rios é levado ao hospital. Antes de perder a consciência, murmura algo para Miguel. Procura no eco. Helena deixou a chave. Lara tenta decifrar a frase, mas Miguel entende o que ela significa. O diário da esposa, guardado num cofre que só ele conhecia. Quando abre, encontra páginas escritas em códigos, misturando letras e pausas, como se a própria linguagem fosse uma senha. Em uma das folhas, Helena escreveu: Se eu desaparecer, siga o som da minha voz. Ele não mente, mas quem o grava, sim. Miguel volta à antiga casa de campo onde vivera com Helena. O local está coberto de poeira, mas ainda cheira a lavanda. Ele segue os sons. Pequenos estalos no gravador, ecos de vozes misturados ao vento. Lara o acompanha, silenciosa. Na parede há várias frases escritas à mão, todas diferentes, mas repetindo a mesma sequência. A palavra é o espelho do crime. Ele acende a lanterna sobre uma última mensagem, oculta sob tinta, descascada. O culpado fala com a tua voz. O silêncio entre eles é total. Lara segura a mão de Miguel. Pela primeira vez, ele tem medo do som da própria fala. Miguel e Lara reúnem todas as fitas, relatórios e amostras de voz. A mesa do laboratório parece um altar para o caos. Lara observa que, em várias gravações, as vozes mudam ligeiramente de timbre, como se cada depoimento tivesse sido reeditado digitalmente. Alguém apagou e regravou partes do som, explica. Miguel fecha os olhos. E deixou o suficiente para parecer autêntico. Entre as fitas, há uma com o selo da própria polícia, datada do caso de Helena. A voz no início diz: prova número 27. Mas ao final, surge uma risada conhecida, de Rios, gravada após a morte dela. Ao tentar apresentar as novas provas ao tribunal, Miguel descobre que os arquivos desapareceram. No sistema da polícia, as fitas não existem. O relatório de Lara foi extraviado. Quando confronta o setor técnico, o funcionário jura nunca ter recebido nada. Tudo foi limpo, murmura ela. Rios ainda está no hospital, inconsciente, e não há mais testemunhas. Miguel sente a cidade inteira conspirar em silêncio. Querem que a história continue errada, diz Lara.in, e vão apagar quem tentar traduzi-la. Miguel encara a parede coberta de papéis e gravações, e percebe que o próximo nome a ser apagado pode ser o dele. Lara recebe uma ligação anônima.
Se quer ouvir a verdade, venha sozinha. Miguel tenta impedi-la, mas ela vai. O endereço leva a um armazém abandonado no porto. Lá dentro, dezenas de fitas idênticas empilhadas. Quando liga uma delas, escuta vozes sobrepostas, depoimentos de casos antigos, misturados, manipulados. Ponto. Entre eles, a voz de Miguel dizendo frases que nunca pronunciou. Confesso. Confesso. Eu matei. Lara empalidece. De repente, o gravador. Ela vira-se e alguém fecha a porta por dentro. O som do trinco é o último que se ouve antes do escuro total. Ponto. Miguel chega ao porto minutos depois e encontra o local vazio. As fitas, Lara, tudo desapareceu. No chão, há apenas um gravador tocando sozinho. Quando ele aperta play, ouve a voz de Lara. Se estás a ouvir isto, é porque alguém está a usar o teu nome. A gravação termina com sons de passos e um murmúrio masculino. O eco precisa de um novo rosto. Miguel, tremendo, percebe que o verdadeiro manipulador estava dentro da corporação desde o início. E agora, ele é o próximo a ser moldado pelo som. De volta à delegacia, Miguel é chamado para depor. No corredor, houve gravações antigas tocando, sua própria voz repetindo ordens, palavras distorcidas. Dentro da sala, um grupo de oficiais o observa com olhares duros. Inspetor Duarte, o senhor será suspenso. Há provas contra si. Ele tenta falar, mas percebe que a voz que sai da sua boca soa diferente, mais grave, manipulada. Lara está desaparecida, Rios inconsciente, e agora as fitas o acusam. Eles mudaram a minha voz, murmura. Um dos oficiais responde friamente. Não precisamos mudar nada, inspetor. Você já dizia o que queríamos ouvir. 3 dias após desaparecer, Lara reaparece. Está ferida, trêmula, mas viva. Eles queriam que eu gravasse uma nova voz. Sussurra. A tua. Miguel segura o braço dela, incrédulo. Ela entrega um pendrive envolto em fita adesiva. Consegui copiar o sistema antes que apagassem tudo. No arquivo, há dezenas de amostras de fala. Vozes manipuladas, combinadas simulando pessoas reais. Criam depoimentos falsos, explica ela. Mas há um padrão que não podem esconder. A respiração. Cada culpado respira diferente. Miguel encara o monitor. E o culpado? Lara responde, quase num sussurro. Respira como um silêncio. Lara mostra a Miguel o padrão escondido nas gravações, pausas medidas em milissegundos, com batimentos cardíacos. É um código Miguel. A língua do assassino. Ela compara depoimentos antigos e percebe que a mesma cadência aparece em todos. Casos arquivados, vozes manipuladas, até na fita de Helena. Miguel fita o ecrã, sem piscar. Então, a minha esposa não foi uma vítima. Foi o primeiro teste. Lara confirma com tristeza. Ela tentou expor o sistema antes de morrer. O som das fitas ecoa como um coração mecânico. Miguel fecha o laptop e murmura. Vamos fazer a língua deles confessar. Eles invadem o servidor central da polícia à noite. Cada arquivo de áudio deletado é restaurado. Lara trabalha rápido digitando comandos, enquanto Miguel vigia o corredor. De repente, surge um som pelos alto-falantes. A voz de Rios antes de morrer.
O eco é o sistema. Assustada, o computador começa a reproduzir automaticamente centenas de vozes sobrepostas, gritos, confissões, ordens. Miguel tapa os ouvidos. Estão vivos dentro das fitas. Ela sussurra. Não, estão presos. Quando o ruído cessa, um nome surge no ecrã. Thomas Vale. Autor do projeto é. Lara e Miguel localizam Thomas num antigo sanatório fora da cidade. Ele está vivo, escondido, e fala com serenidade perturbadora. Vocês ouviram demais, diz, sorrindo. O eco não é um projeto, é uma língua, criada para apagar culpa, Miguel. Enquanto Miguel tenta controlá-lo. Usaram a tua pesquisa para manipular provas, grita. Tomás balança a cabeça. Não usaram. Eu ensinei. O silêncio que segue é insuportável. Lara aproxima-se e pergunta. Por quê? Ele responde calmamente. Porque a verdade só tem valor quando se pode controlar quem a pronuncia. Enquanto Thomas fala, Lara percebe o som da sua respiração. Pausada, idêntica ao padrão das fitas. É ele, murmura. Miguel percebe ao mesmo tempo. Thomas sorri, fecha os olhos e repete calmamente. Perfeito. Subitamente, o gravador de Lara reproduz a própria voz de Miguel, ordenando. O som ecoa nas paredes. Miguel, em choque, derruba a arma. Não sou eu, diz, mas é a tua voz, responde Thomas. A fita continua tocando, multiplicando as vozes até tudo virar um ruído ensurdecedor. Lara desliga o aparelho com um golpe seco. No silêncio que se segue, Thomas cai imóvel. O amanhecer cobre o sanatório com uma névoa espessa. Lara e Miguel permanecem em silêncio diante do corpo de Thomas. O gravador está quebrado, mas uma luz ainda pisca. A última gravação. Lara hesita, mas Miguel aperta. Play. A voz de Helena surge, suave, quase serena. Miguel, se me ouvires, não repitas o que eles dizem. As vozes querem continuar. Ele fecha os olhos. Lágrimas contidas. Ela sabia que isto terminaria comigo. Lara responde. Não com você, com o eco. A fita termina com um ruído distante, como um suspiro. Miguel decide destruir o aparelho, mas o som de um último perfeito ecoa antes que o metal se parta. Na delegacia, Miguel é chamado para depor uma última vez. As fitas foram encontradas, as provas apresentadas e o nome dele, limpo. Mas há um silêncio estranho nos corredores, como se todos temessem pronunciar algo. Lara o espera do lado de fora, com um olhar cansado. Acabou? Pergunta. Miguel sorri de leve. Nunca acaba, Lara. Só muda de voz. Ela observa os agentes falando baixo, medindo cada palavra. Então o eco ainda vive. Ele respira fundo. Enquanto houver alguém disposto a acreditar no que ouve, ele respira. Lara instala-se num pequeno apartamento afastado da cidade. No computador, abre o último arquivo copiado do sistema.ia. Em meio ao ruído branco, uma frase surge, não dita por ninguém conhecido. As palavras sobrevivem a quem as diz. Ela desliga o som e encara o vazio. Na parede, pendura o papel com a caligrafia de Helena. O mesmo que dizia. A verdade não fala. Espera ser ouvida. Lá fora, o vento sopra, levando fragmentos de vozes distantes. Pela primeira vez, Lara entende. O silêncio não é ausência de som. É o último refúgio da verdade. Miguel visita o túmulo de Helena pela primeira vez em anos.
O vento move as folhas secas, e o mar distante sussurra. Ele coloca o gravador quebrado sobre a lápide. A tua voz libertou mais do que eu podia imaginar. Um ruído suave sai do aparelho, mesmo sem energia. Apenas uma palavra, repetida uma última vez. Livre, ponto. Miguel sorri. Fecha os olhos e deixa o cigarro cair na terra molhada. Pela primeira vez, sente que o som dentro dele se calou. Semanas depois, uma nova gravação chega à redação de Rita Campos. Uma fita sem remetente com voz feminina dizendo: as palavras voltam, sempre. A jornalista olha para o gravador, hesita e aperta o play. O som é familiar. A respiração entrecortada de Lara. No final, apenas silêncio, ponto. Mas ao fundo, um sussurro quase imperceptível, repetindo a mesma frase que iniciou tudo. Perfeito. Rita apaga a luz da sala, observando o mar pela janela. Lá fora, as ondas batem ritmadas, como se respondessem ao som invisível da cidade que ainda sussurra.